O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Nós vamos começar o nosso estudo pela eleição e a confirmação do corpo de diáconos. E vamos observar que de uma hora para outra no texto aparece um tipo de cristão identificado nas versões em língua portuguesa como grego e outro grupo de cristãos como judeu. Mas primeiro vamos tratar sobre alguns termos que precisam ser definidos. As traduções em português dizem de um desentendimento entre os gregos e os judeus, deixando o leitor mais desatento imaginar que está em andamento um desentendimento entre judeus e gentios, mas não é isso. O texto original chama os gregos de helenistas. É uma palavra diferente de outras ocorrências que se referem à nacionalidade grega, como por exemplo em Atos capítulo 18, verso 4, quando os gregos, em português, são chamados no original de helenas. Logo, o tal problema em Atos 6 não é entre judeus e gentios, mas entre judeus de residência fixa e antiga em Jerusalém e judeus chegados de fora da Palestina, helenistas, e que falavam grego e não o hebraico. Os intérpretes mais ortodoxos dão conta de que o problema ainda é causado por uma barreira linguística própria do crescimento muito avantajado, arrojado da igreja. Muitos judeus cuja língua primária era o grego se converteram ao cristianismo. Os crentes helenistas, necessitados, sentiram que estavam sendo negligenciados no ministério beneficente da igreja primitiva. Esse desequilíbrio pode ter surgido por conta simplesmente do desafio linguístico causado pelo rápido crescimento. A estrutura existente na igreja mostrou-se, portanto, incapaz de atender àquela crescente demanda. Era a hora de mudanças. A questão de por que os 7 foram nomeados e qual era a função deles levanta um problema um tanto difícil. Evidentemente, uma certa tensão surgiu entre os hebreus, os judeus de Jerusalém e os helenistas, os judeus que tinham retornado a Jerusalém depois de um período de residência no exterior ou que estavam indo para Jerusalém pela primeira vez. Vamos então pensar bastante sobre os primeiros diáconos. Lucas implica que eles deveriam ser responsáveis pela distribuição justa dos recursos. Na verdade, ele não os chama de diáconos, aliás, mas em conexão com eles utiliza um substantivo abstrato, distribuição, que literalmente significa serviço, diaconia, e também usa o verbo servir, diaconei. Mas existe algo muito interessante sobre o trabalho destes homens. Embora estivessem eles com a responsabilidade gestora de recursos para o cuidado dos pobres, eles acabaram agindo muitas vezes como missionários também, e especialmente Estevão e Filipe, cujos desempenhos são quase que apostólicos. Falaremos agora sobre a distribuição diária, esta da qual os cristãos helenistas reclamavam que as suas viúvas estavam sendo preteridas. O caso de viúvas sem direito legal à proteção era particularmente difícil e a igreja rapidamente copiou o costume judaico de fornecer fundos para o alívio das necessidades delas. Mais tarde, as viúvas pareceram ter sido um corpo reconhecido com os seus nomes em uma lista. Veja 1 Timóteo 5,9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. E as tais mesas que os apóstolos não podiam servir
podem ser erroneamente entendidas como mesa de refeição, mas o que temos aqui de fato é que eram as mesas sobre as quais se recolhiam as doações, organizavam-se as compras e realizavam-se as distribuições. Os diáconos ou os apóstolos antes deles não iriam servir comida na mesa das pessoas, mas gerenciar os recursos que alimentavam as pessoas. Observe a frase "escolham dentre vós". É a congregação que faz a seleção, enquanto aos apóstolos cabe confirmá-la. A imposição de mãos geralmente simboliza a unção do Espírito Santo. É uma coisa notada pelas histórias do Antigo Testamento e simboliza que alguém está sendo investido de poder e autoridade. Assim, por exemplo, Moisés, ao designar Josué como seu sucessor, colocou-lhe as mãos e, por esse ato, ele lhe deu mandamentos, Números 27 e 23. É desta forma que os apóstolos em Atos costumam também curar, confirmar e ordenar. Aqui a doação de algum dom especial e espiritual não está necessariamente implícita, pois os 7 já eram homens cheios do Espírito Santo. Outra coisa importante a dizer é que esse ritual não configura sucessão apostólica. Já falamos em nossa primeira aula sobre os requisitos do apostolado. E de qualquer forma é válido o que disse João Crisóstomo: a mão do homem está imposta, mas tudo é obra de Deus, e é a mão de Deus que toca a cabeça do candidato. De Prócoro, Nicanor, Timon e Parmenas não sabemos nada, além de algumas lendas, exceto que Prócoro é tradicionalmente o escritor associado a um texto que ficou conhecido como Atos de João, e que, de acordo com a tradição grega bizantina, João ditou para Prócoro o quarto evangelho. Nicolau já foi apontado por algumas tradições e alguns pesquisadores como fundador da seita dos Nicolaitas, citado em Apocalipse, na carta aos crentes de Éfeso, mas isso aí é pura especulação, não tem fundamento. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Vamos passar então a conhecer melhor a história de Estevão. Muitos estudiosos dedicam forças descomunais a tentar desqualificar o discurso de Estevão, dizendo tratar-se de uma fala desconexa e incapaz de servir como uma defesa coordenada das acusações que lhes estavam sendo feitas. O desdobramento desse argumento é sugerir que, na verdade, o discurso registrado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos não foi feito por Estevão. Ao contrário, trataria-se de algum tipo de inserção posterior, uma edição acrescentada no texto original de Lucas. Além de não fazer sentido esse tipo de abordagem, de ser errado e antibíblico pensar assim, vamos observar que assumir esse argumento traz alguns óbvios problemas. Primeiro, significa assumir que a Bíblia não é seguramente inspirada ou inerrante. Em segundo lugar, significa assumir que Estevão não era tão irresistível assim como a Bíblia diz. De qualquer forma, esta hipótese vive de desqualificar a Bíblia, e este é o esporte preferido da erudição teológica acadêmica. O que então podemos dizer sobre o discurso de Estevão? Diante do que estava sendo falado contra Estevão, diante das mentiras financiadas pelos das sinagogas dos libertos, seria aquela uma chance real de Estevão escapar do martírio? É claro que não. Não importava o que Estevão pudesse dizer naquele momento em sua defesa, as suas palavras nunca seriam levadas em consideração a favor dele e ele seria morto de qualquer maneira. Assim, se lhe houvesse algo útil a dizer, este tal seria apresentar contra Israel as acusações sobre o desprezo dedicado pelo povo escolhido ao Messias de Deus.
Tanto é assim que notamos que a preocupação de Estevão não estava no momento em dizer-se inocente, aliás, porque ele sabia que era inocente. A sua ocupação estava em dar testemunho do Cristo vivo, o Jesus visto por ele no versículo 55 deste capítulo. Estevão voltou o espelho contra os seus acusadores e isso os deixou irritados. Tanto é assim que o ápice do discurso de Estevão está nos versículos 51, 52 e 53, quando ele foi interrompido pelos acusadores. O coerente discurso de Estevão mostra-se forte, coeso, em mostrar o quanto aqueles homens mentirosos estavam errando, cometendo os mesmos pecados que os rebeldes lá do Antigo Testamento. Da origem de Estevão não sabemos muita coisa, exceto que ele provavelmente era também um judeu helenístico, possivelmente de Cirene ou quem sabe até de Alexandria. A relevância de Estevão é que a sua pregação nas sinagogas helenísticas tornou-se evidente e o cristianismo era, pela sua pregação, algo além de apenas uma seita judaica. A sua disseminação, a disseminação do evangelho, obviamente, envolvia perigo para Estevão, mas também para os legalistas. O perigo para Estevão era morrer, para os legalistas era ser desacreditados. Podemos atribuir ao evento do seu martírio o primeiro cisma entre o judaísmo e o cristianismo, o que foi, aliás, vindo da parte de Deus, claro, para a distinção do cristianismo. Falando na proximidade entre o judaísmo e o cristianismo primitivo, como a imensa maioria dos cristãos ainda era de judeus, se houvesse a mínima chance de Estevão realmente ter cometido alguma heresia contra Moisés, não tenham dúvidas, certamente a comunidade cristã não apoiaria Estevão. Este homem foi injustiçado e foi caluniado por seu amor a Jesus e converteu-se então em mártir de Cristo. A perseguição que se seguiu à morte de Estevão provocou um movimento missionário involuntário. Os apóstolos e os cristãos judeus permaneceram em Jerusalém, mas os cristãos helenistas foram forçados a deixar a cidade, retornando provavelmente todos eles ou quase todos aos seus locais de origem. É nesse contexto que aparece Saulo pela primeira vez como uma testemunha silenciosa da morte de Estevão, capítulo 7, 58, para a qual ele dá o seu total consentimento, aliás. E depois disso, Paulo passa a participar ativamente da campanha contra os cristãos. Esses passos representam o curso normal da maldade na vida de um homem. Primeiro, o homem é uma testemunha silenciosa, um espectador que concorda. Finalmente, então, ele se torna um participante ativo do pecado. A dificuldade de mudar o curso do pecado e impedir o progresso do mal aumenta a cada passo nessa jornada. No entanto, como o oposto disso, alguém pode notar algo brilhante acontecendo, que a morte de Estevão trabalhou a favor da conversão de Paulo. É preciso dizer que, em lugar algum da Bíblia, isto é afirmado com palavras explícitas, mas é uma conclusão difícil de evitar. O espetáculo de Estevão sendo apedrejado até a morte, mas sem perder a sua fé ou a sua coragem, abundando, aliás, cada vez mais em poder espiritual, foi uma, senão a primeira, das muitas influências que acabaram transformando Saulo em Paulo. Isso nos faz pensar que a influência de um servo de Deus se espalha não como uma espécie de corrente contínua, mas como uma faísca, incendiando uma vida aqui, outra ali. Estevão apegou-se ao seu mestre e isso teve peso sobre a vida de Paulo. De Paulo, isso espalhou-se para homens e mulheres em todos os cantos do mundo. É claro que Estevão jamais poderia saber que influência a sua brava morte teria no futuro da humanidade. Aliás, até onde se pode afirmar, os assassinos de Estevão também imaginavam que a sua memória iria perecer com aquela geração. Mas não foi o que aconteceu. O testemunho de Estevão durou e durará eternamente porque ele está registrado na palavra eterna. Não podemos deixar de ficar impressionados com a desproporção entre a duração da vida daquele homem tão curta e a duração de sua influência nas gerações futuras. Algo eterno. Aleluia!
Agora pensemos mais um pouco a respeito do crescimento da igreja. Como resultado da vida e da morte de Estevão, as coisas em Jerusalém mudaram. Alguns problemas vieram à tona. Viu-se claramente que o cristianismo não podia florescer como um ramo do judaísmo, porque não era isso que ele era. De fato, o judaísmo e o cristianismo até podem ser tratados como mudas de um mesmo tronco, mas são plantas diferentes. Os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Eles foram espalhados no exterior. Há duas coisas a serem observadas sobre essa dispersão. Primeiro, que era algo que o povo não teria escolhido para fazer, porque ninguém gosta de ser despojado, despejado, desalojado. Portanto, deve ter aparecido na época aquilo tudo como um desastre muito grande. E, no entanto, foi esse mesmo desastre que seria a dispersão da semente. Os cristãos fugiram para as cidades costeiras, finalmente eles entraram em Roma, e quantas vezes acontece que a história avança em passos que talvez nos pareçam direcionados, voltados para a destruição e derrota. O evento mais doloroso da vida de um homem, que foi o martírio de Estevão nesse caso, pode ser o meio pelo qual se libertará o discurso mais forte da sua vida. Se os cristãos estivessem presos em Jerusalém, eles teriam uma vida confortável, uma vida feliz. Segunda coisa, uma vez dispersos, eles pregaram a palavra. Se eles não pudessem pregar a Cristo em Jerusalém, eles o pregariam em qualquer outro lugar. Portanto, o principal é contar ao mundo a respeito de Cristo. E esta dispersão e esta perseguição não foram derrotas para o Evangelho, embora tenham sido tribulação para aqueles crentes. Elas foram vitória para o cristianismo e o espalhamento da palavra da salvação. Caminhemos um pouco mais e agora nós vamos estudar o ministério de Filipe em Samaria. A cidade exata dentro de Samaria, ou a região exata dentro de Samaria para onde Filipe foi, não é conhecido. O importante é que ele estava em um local fora dos limites iniciais do cristianismo. Até aquele momento, a pregação cristã havia sido confinada em Jerusalém, mas agora o cristianismo, por causa de sua natureza, se recusa a ficar circunscrito dentro de alguma área geográfica, porque, aliás, existe em cada cristão a compulsão em levar o Evangelho para um lugar que nunca o conheceu. E no que diz respeito aos registros de Atos, o ministério de Filipe é o primeiro empreendimento missionário fora dos arredores locais de Jerusalém. Isso marca um novo estágio na história do Evangelho. O ministério de Filipe em Samaria, na medida em que é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, consistia em pregar e também em realizar milagres. Sobre a pregação, nós sabemos apenas uma coisa: a mensagem era Cristo. Os milagres foram o resultado dessa pregação. Esses milagres foram o lançamento de uma nova vida entre o povo. Esses milagres foram o resultado do poder de Deus trazido por Cristo na vida de homens e mulheres. A resposta à pregação de Filipe foi imediata. Multidões o seguiram onde quer que ele estivesse. As multidões ouviram e olharam para Filipe, e elas ouviram o que ele tinha a dizer e também viram o que ele tinha a fazer. Tal resposta indica, mais uma vez, a plenitude do ministério de Filipe, um ministério no qual há algo para ouvir e também há algo para olhar. E uma pregação aonde só há algo para dizer, mas não há algo para ver, é incompleta, porque a verdadeira pregação prova a si mesmo pelos seus resultados. É algo que sempre chamou a atenção de todos os que acompanharam o ministério, por exemplo, do pastor Bernardo Johnson, porque aquele homem não apenas pregava sobre poder e milagres, mas também se via em seu ministério a realização de poder e de milagres que ele pregava. Os sinais seguiam o pastor Bernardo. Essa deve ser a principal característica dos nossos ministérios também. Aliás, se existe algo poderoso no livro dos Atos dos Apóstolos, é o seu poder de nos constranger com esta verdade. Sim, com a verdade sobre o que eram os ministérios dos primeiros
crentes e o que são os ministérios dos obreiros de hoje. Os cristãos primitivos ressuscitavam mortos, os obreiros de hoje conformam-se com as lives. Lá atrás houve curas, hoje muitos pastores sequer têm coragem de chamar os doentes à frente com medo de parecerem charlatões, ou aliás talvez porque saibam que não estão buscando tanto a Deus assim e nem ao seu poder em suficiência para que os milagres aconteçam. Eu li um livro muito bom, espetacular, sobre os dons do Espírito Santo alguns meses atrás. No último capítulo, o autor desse livro dizia que um obreiro, um pastor verdadeiramente pentecostal incentiva a manifestação dos dons do Espírito na sua igreja, exortando o povo a buscar o dom celeste. E foi então como consequência do ministério de Filipe que houve muita alegria naquela cidade. É provável que nós pensemos que a chegada de um missionário cristão em uma comunidade não cristã é como a reunião de nuvens de tempestade, porque algumas pessoas têm o mau hábito de pensar que o cristianismo é uma coisa deprimente, que o cristianismo é uma combinação de disciplinas indesejáveis, de restrições desnecessárias, que uma pessoa aceita o cristianismo de forma relutante porque ela não teve condição de recusá-lo. Mas é o contrário. O Evangelho traz alegria, porque o Evangelho é comparável à libertação do homem de uma prisão. Qualquer que seja a disciplina envolvida no Evangelho, essa disciplina é sempre aceitada com prazer, como um meio pelo qual a verdade que liberta é alcançada. E isso estava no ministério de Filipe, um ministério que tinha o que dizer e o que fazer. Em meio ao avivamento missionário que estava acontecendo em Samaria por meio de Filipe, Pedro e João foram enviados para lá para ver o desenvolvimento daquele trabalho e acabaram ali concedendo aos convertidos pela imposição das mãos apostólicas o Espírito Santo. Nós devemos resistir aqui veementemente à sugestão de que os apóstolos estavam naquele lugar para fazer algo que Filipe não conseguia fazer, que era conceder o dom do Espírito. Se advogarmos esta causa, haveremos de concordar com uma visão de propriedade eclesiástica sobre o Espírito Santo, como se o Espírito Santo dependesse da imposição de mãos feita por determinada casta religiosa. Esse tipo de ideia fortalece a doutrina católica da sucessão apostólica, e isso não condiz com a Bíblia. Lembremos-nos, por exemplo, de que foi um homem chamado Ananias, que não era apóstolo, quem orou por Paulo, e Paulo recebeu o Espírito Santo por aquela oração. Outro fato interessante no evento missionário de Filipe em Samaria é o embate que houve com o mágico Simão. Parece-se isso, aliás, com o que Moisés enfrentou lá no Egito quando foi desafiado pelos encantadores do faraó. O charlatanismo esotérico era muito comum naquela época. De fato, veja que interessante, a religiosidade no Império Romano não estava nos seus melhores dias, porque até o paganismo clássico, por assim dizer, sofria com embusteiros como Simão. Eram homens que buscavam manipular o povo com seus falsos poderes e as suas ilusões para obterem simplesmente ganhos pessoais e alguma influência. A partir das referências que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos e também nos pais da igreja Justino, Mártir e Irineu, é certo que Simão alegou ser ele o Messias e instituiu em Samaria um movimento que pretendia competir com o cristianismo. Com as suas pretensões messiânicas, ele combinou especulações gnósticas. Guarde esse nome, gnosticismo, porque ainda teremos que tratar sobre ele nessa matéria, incluindo a concepção comum de uma hierarquia de emanações de poderes divinos, servindo ele como o grande mediador entre Deus e o homem. Justino Mártir nos conta que no reinado de Cláudio, Simão foi até Roma e recebeu do Senado romano uma homenagem. Ele teve uma estátua erguida sobre o rio Tibre, entre duas pontes, com uma inscrição em latim que dizia Simone Deus Sancto,
para Simão, o Santo Deus. Essa afirmação incrível foi confirmada pela arqueologia com a descoberta em uma ilha no Tibre, chamada Entre Duas Pontes, de um altar com esta inscrição. Além de dar o seu nome ao pecado de simonia, que significa comércio de itens de fé, Simão passou a ser considerado na tradição cristã o pai de todas as heresias. Nos dias de Justino, cerca de 100 anos depois desse evento registrado em Atos, havia hereges chamados de simonianos. Uma história da tradição católica, mas essa não é verdade, mesmo assim vou contar porque é interessante, dá conta de que alguns anos depois do ocorrido em Samaria, Simão e Pedro têm um novo encontro em Roma, e novamente o apóstolo Pedro teria desmascarado Simão. Então Simão disse que iria provar de uma vez por todas o seu poder voando, e aí ele se joga de um lugar muito alto, cai em queda livre e morre. Mas essa é uma história, como disse, da tradição católica e não há qualquer fundamento nela. Agora vamos estudar um pouco a respeito de Filipe e o seu encontro com o eunuco etíope. Estamos em Atos 2, 26. O fato do etíope ser um peregrino que retornava de Jerusalém e estava lendo Isaías indica que ele já era pelo menos um prosélito judeu. Enquanto Eusébio diz que o tal eunuco era o primeiro gentio convertido, para Lucas esse privilégio é de Cornélio, porque tudo, como eu disse, leva a crer que este eunuco é um prosélito judeu. Mas mesmo assim, a conversão dos etíopes é muito significativa como prova de quão longe o evangelho já estava se espalhando. Vamos pensar um pouquinho mais sobre os elementos que compõem essa história tão linda. Essa história é da maior importância possível. Essa passagem, que é absurdamente relevante à história do cristianismo mundial, aconteceu numa estrada que ia de Jerusalém para Gaza. Diz a geografia bíblica que aquele era o último lugar onde se podia encontrar água antes de entrar no deserto, na estrada que vai de Jerusalém para o Egito. A Etiópia era o antigo reino da Núbia, ao sul de Assuã, no Nilo. A velha Gaza estava a cerca de 3 quilômetros do mar e havia sido destruída por Alexandre e estava deserta naquele tempo. Os etíopes eram os núbios que residiam na região do Nilo, ao sul do Egito. O cristianismo na Etiópia hoje é fortíssimo. Os números recentes ao ano de 2020 em que estamos dão conta de que mais de 40% da população pertencem ao cristianismo ortodoxo. 20% é de protestantes e os católicos são menos de 1%. Outros 30% são de religiões várias. E, segundo os ortodoxos declaram, aquela comunidade cristã fortíssima na Etiópia foi o resultado da evangelização do mordomo-mor de Candace por Filipe. De fato, a tradução etíope de Atos 8:27 traz o nome de Rendeque, o que coincide com o nome da monarca Gersamote Rendeque, que reinou na Etiópia entre os anos 42 e 52. Parte dos etíopes declaram-se também descendentes de Sabá, que foi aquela rainha que foi visitar o rei Salomão. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Agora vamos falar sobre a conversão de Saulo a partir do capítulo 9. Saulo era natural de Tarso. Essa era uma cidade muito importante, não apenas como centro comercial, mas também como a sede de um centro universitário muito famoso naquela época. E Saulo era de pura descendência israelita e ele se orgulhava disso. Ao mesmo tempo, ele também era um cidadão romano. Mas atenção,
Tarso, a cidade de Tarso, não possuía cívitas, isto é, cidadãos romanos de nascimento. Logo, é bem provável que o pai de Saulo tivesse obtido a sua cidadania a partir de alguma ação de alguma família romana. Nós não podemos desprezar o fato de que Júlio César, o homem que fez a ponte entre a República Romana e o Império Romano 50 anos antes de Cristo, apresentou ao Senado da cidade eterna, Roma, uma proposta de tornar cidadãos os habitantes da região da Gália, para conseguir o seu apoio e a sua adesão ao estilo romano de vida. Essa prática tornou-se um costume romano para garantir estabilidade política em regiões instáveis, é o que deve ter acontecido em Tarso. Saulo, corretamente, portanto, era alguém bilíngue e provavelmente ele tenha sido educado, ao menos em parte, na tal universidade em Tarso, mas é muito duvidoso que lhe tenha sido permitido absorver muita cultura grega, porque mais tarde ele foi enviado para Jerusalém para estudar nas escolas dos rabinos em Jerusalém, a respeito de quem Joséfo diz: a única sabedoria que aqueles homens valorizam é o conhecimento das nossas leis e da correta interpretação das Escrituras. Então, assim Saulo foi educado. E em Jerusalém, o seu principal mentor foi Gamaliel, por quem ele foi educado segundo a maneira estrita da lei. Porém, a julgar pela atitude de Gamaliel em relação aos cristãos, lá em Atos 5:34, este professor não conseguiu aliviar o fanatismo legalista de Saulo, porque Saulo era um judeu helenista, ironicamente, aliás, como Estevão também era. E o seu caráter duplo, como judeu que fala língua de Jerusalém e de cidadão romano que fala grego fluentemente, o encaixa de modo perfeito para atuar como o grande mediador missionário entre Israel e o Império Romano. Após a morte de Estevão, Saulo começou a instigar, provocar perseguição em Damasco, e no caminho para Damasco ocorreu o evento que transformou repentinamente de inimigo feroz da fé em apóstolo grande do cristianismo. Por 4 vezes em suas epístolas, Paulo conta sobre a experiência da conversão. Está em Gálatas 1:15, 1 Coríntios 9:1, 15 e 8 e 2 Coríntios 4:6. Destas passagens fica muito claro que Paulo viu Jesus, 1 Coríntios 9:1, tão verdadeiramente quanto os apóstolos originais, os discípulos originais viram. Para Paulo, aliás, não havia separação, distinção entre a aparição que ele teve de Cristo e a aparição que os outros apóstolos tiveram. Contudo, o apostolado de Paulo costuma levantar sempre alguma questão, principalmente diante do texto de Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre estes estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Para explicar isso, devemos nos ater ao modo como essa passagem descreve os 12 apóstolos. Eles são apóstolos do Cordeiro, enquanto Paulo apresenta-se a si mesmo como apóstolo de Cristo. A distinção parece mínima, mas é máxima, porque ser um apóstolo do Cordeiro implicava em, conforme diz Atos 1:21, ter acompanhado o ministério de Cristo desde o batismo de João. Agora vamos à passagem onde Cristo foi batizado para ver o que foi dito dele pelo profeta João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 20:29. Essa é a credencial que qualifica os 12, incluindo Matias, a terem os seus nomes escritos nos fundamentos da cidade da Jerusalém celestial. E só eles podem se chamar apóstolos do Cordeiro, ao passo que Paulo é, como ele mesmo apresentou e defendeu o seu apostolado, apóstolo de Cristo Jesus, e só Paulo pode apresentar-se assim. Afinal, Paulo não estava com Cristo em seu batismo, mas ele foi mesmo assim comissionado pessoalmente por Cristo para o seu ministério. Agora vejamos Paulo ou Saulo ainda em Damasco e os eventos após a sua conversão. Chegando a este ponto da narrativa de Lucas no livro dos Atos, muitos críticos dizem haver problemas discrepantes e desconcertantes entre
o que Paulo conta de si e o que Lucas conta de Paulo. Segundo esses homens que são desviados e tentam ensinar a Bíblia mesmo assim, Lucas mergulha numa espiral de eventos comprimidos, sem datas e que destoam do que Paulo diz sobre este período, por exemplo, em sua carta aos Gálatas. Depois dizem eles que o próprio Paulo não é preciso no seu relato, porque não consegue repetir os eventos da sua conversão sempre da mesma forma. E para mim é um absurdo como uma coisa tão simples seja tratado como algo tão difícil por esses pretensos intelectuais. Isto é uma prova de que eles não entendem a palavra de Deus. O que nós temos nessas várias narrativas dos mesmos eventos, mas com detalhes diferentes, é bastante similar àquilo que podemos observar nos evangelhos sinóticos. A mesma história contada por pessoas diferentes para pessoas diferentes. A simples organização cronológica dos fatos permite que nós possamos compreender, sem lacunas, sem contradições, o que foi que aconteceu após a conversão de Paulo. Para começar, lembre-se, nós estamos no ano 37 depois de Cristo, ano da morte do imperador romano Tibério, que foi substituído por Calígula. Agora vamos ao texto bíblico. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviram ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este mesmo nome? E não veio ele para cá, Damasco, justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de o matar, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Isso está em Atos 9, de 20 a 25. O que combina perfeitamente com o que Paulo conta em Gálatas 1, 17 e 18. Tampouco eu fui para Jerusalém ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei ali a Damasco. Depois de 3 anos, aí subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi a nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. A sequência cronológica natural desta passagem de Gálatas 1 está em Atos 9, 26 e 31. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um deles, um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo isso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Neste momento dos Atos dos Apóstolos, nós estamos nos aproximando do fim das histórias que mostram a expansão da igreja primitiva na Palestina. Vamos dar uma olhada neste mapa que quero apresentar e assim verificar os eventos que ocorreram nessa localidade. Conforme você vai notar, o último deles, que é a conversão de Cornélio, não obstante tenha ocorrido na Cesareia Marítima, é considerado o evento de abertura da igreja gentílica, o que estudaremos na próxima lição. Então vamos agora ao nosso mapa. Filipe prega em toda a Samaria. Isto é paralelo a Pedro e João sendo enviados a investigar as informações de que os samaritanos estão recebendo o evangelho pregado por Filipe. Pedro cura o paralítico Enéas.
enquanto Filipe batiza um oficial etíope e explica as palavras de Isaías. Filipe prega em Azoto, enquanto Pedro ressuscita Tabita, Dorcas. E o quarto evento, que será para a próxima aula, Filipe se estabelece em Cesareia Marítima. Pedro encontra-se com Cornélio. A partir desse ponto, o que temos é a igreja expandindo-se para fora dos limites da Palestina. O mapa vai mudar e veremos o evangelho ganhando o mundo mediterrâneo, mas isso é tema para as nossas próximas aulas. Até lá então, e que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida.